Olá, gente! Hoje a gente vai pintar o olho com lápis de cor. A gente vai fazer 4 cores de olhos, que são as mais comuns. Castanho escuro, castanho claro, verde e azul. E aí vocês me falam se vocês querem que eu ensine mais cores diferentes. A única coisa que você vai precisar é do desenho de olho que eu já ensinei a fazer. E se você quiser, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E todas as cores de lápis de cor que você tiver em casa. Se você tiver a caixa de 24 cores, vai ser perfeito, mas se você não tiver só a caixa de 12, não tem problema, dá pra fazer do mesmo jeito. Então, vamos começar! Eu tenho aqui todas essas cores de lápis de cor, mas você usa as que você tiver, e eu tô usando também um apontador, porque o lápis precisa estar bem apontado. Pro primeiro olho que a gente vai pintar, vai ser o castanho escuro. A gente vai usar um marrom escuro, um preto e um marrom um pouco mais claro. E eles têm que estar bem apontados. Eu vou começar usando o preto para sombrear toda essa parte de cima do olho. Então eu faço movimentos circulares e eu pinto toda essa parte até mais ou menos a metade dos olhos. Para essa parte não pode fazer muita força, tem que ser bem de levinho para a gente poder sobrepor outras cores depois. Então é só pintar bem de levinho até mais ou menos a metade do olho. E eu deixo a parte de cima um pouquinho mais escura. E eu vou também usar o mesmo lápis preto para contornar toda a íris, então eu faço esse contorno um pouco mais grosso e também não precisa ser tão forte. Agora eu vou usar o mesmo preto para fazer essas linhas de fora para dentro do olho. Elas estão todas apontando para o centro do olho, que é a pupila, então elas saem de fora para dentro. E agora eu estou usando o marrom mais claro para fazer o contorno dessa parte de dentro. Se você não tiver um marrom mais claro, você pode usar um bege. Então eu faço as mesmas linhas, só que dessa vez de dentro para fora. Então ela sai do meio e vai na direção de fora. Agora eu vou usar o marrom escuro para preencher todo esse espaço que a gente não preencheu ainda, todo o espaço que tá branco. Eu faço isso bem de leve, pintando também na direção do centro do olho. Não precisa fazer muita força no lápis para essa parte, porque a gente ainda quer que sobre espaço para colocar mais lápis de cor. Eu também usei esse mesmo lápis marrom mais escuro para reforçar toda aquela parte preta que a gente tinha feito em volta do olho, então eu pintei por cima de onde já estava pintado. E também na parte de cima, onde eu tinha feito o sombreado com preto, eu passei por cima de tudo. Depois eu volto com um marrom mais claro, reforçando aquelas linhas que a gente tinha feito na parte de dentro, e dessa vez pode fazer um pouquinho mais de força do que a gente fez antes. E eu pinto sempre na direção do centro do olho. E depois eu volto com o preto para reforçar aquelas linhas de fora para dentro que a gente tinha feito no começo. Dessa vez pode fazer um pouquinho mais forte. E eu fiz também algumas linhas de dentro para fora. Então, para esse olho assim, agora a gente vai fazer um olho castanho claro. Para isso, a gente vai usar o marrom claro e o marrom escuro que a gente já tinha usado, e um laranja. Se você tiver mais de um tom de laranja aí, pega o que for o mais claro. Se você não tiver 2 tonalidades de marrom, você pode usar o marrom que você tiver, e para a cor mais clara, você vai usar o bege. Eu vou começar usando o marrom escuro e eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro olho, sombreando toda a parte de cima desse olho. Então a gente vai começar a passar em formatos circulares, bem de levinho, até mais ou menos a metade do olho, desse jeito. Então eu uso o mesmo lápis mais escuro para contornar toda a íris desse jeito. Agora eu tô usando um lápis laranja para preencher todo o espaço que ficou em branco, bem de levinho, não precisa fazer muita força, preenche todo esse espaço. Eu tô aqui fazendo formatos circulares para não ficar nenhuma linha de lápis aparecendo. E eu passei ele também por cima daquela parte marrom que a gente fez em cima. Agora dessa vez eu tô usando o laranja um pouco mais forte para contornar toda a pupila e fazer essas linhas de dentro para fora. Para essa parte pode fazer um pouquinho mais de força do lápis. Agora eu tô usando o marrom mais claro, no caso pode ser o bege, para preencher toda a parte que a gente preencheu de laranja. E eu tô pintando por cima de tudo com formatos circulares,
bem de levinho, sem fazer muita força. Naquela parte em volta, onde a gente tinha contornado com lápis mais escuro, eu vou usar esse lápis um pouquinho mais forte. E eu vou usar o mesmo marrom mais claro para fazer essas linhas de dentro para fora. Agora eu tô usando o marrom mais escuro para fazer um degradê de fora para dentro. Para fazer esse degradê, a gente só vai pintar um pouco mais fraco em volta de todo o olho. E eu também passei ele dessa vez um pouco mais forte naquela parte de cima mais escura. Agora eu tô usando o mesmo marrom mais escuro para fazer algumas linhas a mais nesse olho. Então eu faço de dentro do meio da pupila para fora e de fora para dentro. Desse jeito. E esse olho ficou assim. Agora a gente vai fazer o olho verde. Para isso eu vou usar um verde mais escuro, um verde mais claro, um amarelo e um preto ou marrom escuro. Eu vou começar usando o verde mais escuro para fazer aquela sombra em cima do olho da mesma forma que a gente fez nos outros dois. Então, movimentos circulares e pinta até mais ou menos a metade do olho bem de levinho. E eu uso o mesmo lápis verde escuro para contornar todo o olho. Eu tô usando o mesmo lápis para fazer algumas linhas bem fininhas de fora para dentro do olho desse jeito. Elas são bem curtas e bem fininhas. E depois eu faço algumas mais espaçadas, um pouco maiores desse jeito. Depois eu tô usando o verde mais claro para preencher todo o espaço em branco, e essa parte tem que ser bem de leve, para poder passar outras cores por cima depois. E depois eu vou usar o amarelo bem apontado para fazer um zigue-zague nessa parte do meio. Essa parte pode fazer um pouquinho mais forte para aparecer bem. Desse jeito, o amarelo fica só na parte do meio, ele não chega nem muito perto da parte de fora, nem muito perto da pupila. Depois eu voltei com um marrom mais escuro, fazendo algumas linhas de dentro para fora e da pupila para fora. Agora eu volto com o verde para reforçar um pouco mais aquela parte do meio, que a gente tinha pintado bem fraquinho, dessa vez pode pintar um pouquinho mais forte. E eu comecei a passar o verde também um pouco para a parte de cima para ajudar no degradê. Depois volta com o lápis verde mais escuro para reforçar aquelas linhas de fora para dentro que a gente tinha feito antes. E agora, para fazer a sombra de cima, você pode usar tanto preto quanto o marrom escuro, o que você preferir. Aqui eu tô usando preto e eu tô pintando por cima de toda aquela parte de cima que tem que ser sombreada. Essa parte pode pintar bem de fraquinho, porque a gente já tinha sombreado um pouco com o verde. Então, pinta assim, ele não precisa ir até muito embaixo, e também contorna toda a íris, desse jeito. E depois eu tô usando o verde mais escuro para passar por cima do preto, dessa vez um pouco mais forte, para reforçar o degradê. É só passar por cima do preto e um pouquinho para baixo, desse jeito. E o olho verde ficou assim. Essa próxima parte é opcional, se você não tiver ou não quiser fazer, não precisa, mas eu tô usando o marrom mais claro para fazer algumas linhas bem no meio do olho, bem perto da pupila, porque tem vários olhos verdes que tem um pouco de marrom misturado. Então por isso que eu tô fazendo isso, mas se você não quiser, não precisa, pode pular essa etapa. E ele fica assim. Agora a gente vai fazer um olho azul. Para isso eu vou usar o cinza, um azul mais escuro, um azul claro e um verde água. Se você tiver um cinza azulado, também pode usar. Eu começo usando o cinza para fazer toda aquela parte sombreada que a gente fez nos outros olhos. Pinta bem de levinho, com movimentos circulares, até mais ou menos a metade dos olhos. Essa parte pode fazer bem de fraquinho, porque o cinza é só para dar uma cor por baixo, a gente ainda vai passar o azul por cima e vai ficar mais escuro. Então não precisa passar muito forte. E eu vou fazer a mesma coisa contornando toda a parte do olho. Assim. Agora eu vou usar o azul escuro para pintar por cima de toda essa parte que a gente passou o cinza. Também pode fazer de levinho, em movimentos circulares eu vou passar exatamente nos mesmos lugares.
sombreando a parte de cima e contornando toda a íris. Depois eu uso o azul para pintar essa parte do meio. Você pode fazer movimentos circulares ou sempre na direção da pupila. E agora com o verde água, eu tô fazendo algumas linhas fininhas de dentro da pupila para fora do olho, desse jeito. Depois de fazer essas linhas fininhas, eu vou fazer algumas linhas um pouco maiores e mais espaçadas. Assim. Depois eu usei o azul claro para fazer as mesmas linhas, só que dessa vez de fora para dentro. Assim. E eu também ajudei a fazer o degradê do olho, pintando aquela parte de baixo da sombra. Eu não pinto com o azul claro até em cima, é só nessa parte mais do meio do olho. Depois eu usei o azul escuro para reforçar esse contorno do olho, deixar ele um pouquinho mais escuro. Dessa vez pode pintar um pouco mais forte. E também reforçar aquela sombra de cima. Para essa parte, eu só pinto a parte de cima, não precisa passar por cima de onde eu já tinha passado o azul claro. Assim. Eu usei o mesmo azul escuro para fazer algumas linhas de fora para dentro do olho e de dentro para fora um pouquinho mais forte. E o olho azul fica assim. Então esses são os olhos que a gente fez hoje e agora a gente vai contornar. Para isso você pode usar uma caneta fina, como essas duas que eu tô dando de exemplo, ou uma caneta mais grossa, como a Posca ou um marcador permanente. Se você não tiver a caneta de contorno, você também pode usar um lápis preto para fazer esse contorno e dar certo do mesmo jeito. Agora, como esse olho ele é muito grande, eu vou contornar com uma caneta um pouco mais grossa. Mas se você estiver fazendo uma pessoa inteira que o olho fica um pouco menor, pode usar a caneta mais fina para contornar. Nesse caso, como os olhos são grandes, eu vou usar a caneta mais grossa. Eu começo contornando essa parte de cima e eu gosto de fazer ela um pouco mais grossa do que todo o resto do desenho, desse jeito. E eu vou preencher a pupila. Ela é um círculo, então você pode primeiro definir o círculo e depois preencher dentro. Eu gosto também de contornar o brilho dos olhos, assim, mas se você não quiser, você não precisa, você pode deixar só branco mesmo. E eu vou contornar os cílios de baixo, mas não é a linha de dentro do olho, é a linha de fora, onde está os cílios. Depois eu só desenho os cílios desse jeito, e eu posso engrossar um pouco mais se quiser, assim. E eu vou fazer a mesma coisa com os cílios de baixo, só que dessa vez deixando o contorno um pouquinho mais fino. Última coisa que falta fazer é contornar a íris, e é isso. É assim que fica o olho contornado. E todos os olhos ficaram assim. Ele fica bem mais bonito depois de contornar. Mas se você não tiver a caneta pra isso, não tem problema, pode usar lápis preto mesmo. Então foi isso pro desenho de hoje. Eu acho que fica muito legal esse estilo de olho e se você quiser, você pode usar mais ou menos o mesmo jeito de pintar pra fazer com outras cores. Tudo que você precisa é de uma cor mais clara, uma cor mais escura e um marrom ou preto. Se você fizer esse desenho e postar, me marca pra eu poder ver o que vocês estão criando. Então é isso por hoje. Me falem aí nos comentários o que mais vocês querem aprender, o que vocês querem que eu ensine, se é mais coisa de lápis de cor, como colorir ou como desenhar coisas diferentes. Então comenta aí pra eu poder saber o que vocês estão querendo aprender e fazer um tutorial aqui pra vocês. Até o próximo vídeo!